Sequelas da violência sexual, apesar dos anos e de eu ter pensado que já estava completamente curada, ainda tinha deixado em mim sequelas profundas. O relato faz parte do livro que conta uma história real e impactante sobre violência sexual e que marca a trajetória de vida de Marta Vanusa Gomes da Silva, conhecida como Martinha. O primeiro trauma começa logo na infância. O que eu lembro é que eu estava no primário, né? E aí aconteceu, né? Não foi no âmbito familiar, né? Foi mais de pessoas do convívio da minha família, do meu convívio. E o interessante é que até hoje, né, eu não consigo lembrar a fisionomia da pessoa. Eu lembro do corpo, da situação, mas eu não consigo lembrar da fisionomia dele ainda. E eu fui pesquisar, né, o porquê isso acontece. Faz parte, né? Quando tem um trauma, né, principalmente o trauma da violência sexual, acontece da pessoa ter esse bloqueio, né? Já na juventude, mais uma vez ela se depara com a situação de assédio no ambiente de trabalho. Imagina você, né, uma funcionária, sendo assediada, né, vamos dizer, por um chefe, e aí você vai falar isso para quem? Quem vai acreditar em você? Né? Então, assim, é um grande desafio e aí teve todo um desdobrar de sequelas na minha vida, né? Depois eu saí deste emprego, mas em busca de sobrevivência, né? Porque eu não aguentava aquele sofrimento, aquela situação e eu não sabia o que poderia acontecer. Então, eu saí do serviço sem ninguém entender. E quando achava que tudo já estava se resolvendo, mais um golpe. E de onde não imaginava. Essa tentativa de estupro, né, que foi o terceiro episódio aí, foi um amigo, uma paquera, né? Assim, a gente estava iniciando um relacionamento que aparentemente ia ser bem bacana, né? Uma pessoa muito gentil. E aí no primeiro encontro saímos, foi, né, que aconteceu aí essa tentativa de estupro, né? Essa investida aí terrível, né? E assim, inesperado. Por quase 3 décadas ela carregou, além de muita culpa, o silêncio. Até que a mulher, que gosta de ser chamada no diminutivo, ao se identificar com outras histórias como a dela, passa a verbalizar. Ou melhor, a escrever. Daí então se torna uma gigante. Passei anos da minha vida, mais de 30 anos, né, no silêncio, guardando as sequelas, o sentimento, a dor, né? E aí só depois, de adulta, né, eu estava trabalhando, atuando como conselheira tutelar, foi que eu tive essa descoberta. Então eu fui fazer um curso que era sobre violência doméstica. Eu atendia muitos casos, né, de famílias e crianças que eram vítimas de violência, então eu falei, eu preciso de informação para atuar melhor, né, dar um atendimento com mais qualidade e orientar melhor as famílias. Hoje, a ex-conselheira tutelar, perita judicial e especialista em gestão de política pública sobre o assunto, é assistente social, técnica de referência para as unidades de acolhimento institucional a crianças e adolescentes. E diante de tantas experiências, ela deixa um alerta. Se você souber de alguém que esteja passando ou que passou por uma situação de violência sexual, incentiva para buscar tratamento. Sozinho é muito difícil a pessoa conseguir superar. No livro, né, eu aponto alguns caminhos e sinais aí para quem precisa dessas informações, né? Então, o isolamento, a tristeza, ou a pessoa, ou a criança, ou adolescente, né, tem um convívio social aparentemente normal, comunicativo, interage, aí de repente deixa de interagir, começa a se isolar, ou a pessoa, né, começa a ser muito comunicativa, você vê que ela está muito agitada, né, um grau de ansiedade elevado, coisa que não é comum daquele comportamento, né, daquela pessoa. E então é a hora, né, de observar esses sinais, de se aproximar dessa pessoa, da criança, do adolescente, do adulto, do seu colega de trabalho. Então muitas vítimas estão hoje esperando serem olhadas. E aí eu gostaria também de falar da importância da denúncia. Quando falamos de crianças e adolescentes, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que se houver uma suspeita, já deve ser feita a denúncia. Então, pessoal, a denúncia, você pode tirar uma criança ou adolescente, até mesmo uma mulher, uma pessoa adulta de uma situação de violência. Porque o violador, né, esse agressor pode ser qualquer um. Né? Qualquer um dentro da nossa casa, qualquer um dentro do nosso ambiente de trabalho, pode ser na escola, social. Né? Ninguém traz aí
eu sou agressor. E geralmente, né, os agressores, eles são muito simpáticos, atrativos, solícitos, generosos, né? Então, assim, é uma forma que eles têm de se aproximar da vítima. Eles ficam observando, né, a realidade ali daquela família, daquela casa, da criança, do adolescente, né? Ou de um amigo, de alguém na escola. Enfim, eles estão em todos os espaços, viu, gente? A gente tem que ter essa consciência.